importante, nós temos o trânsito de ciclistas e de pedestres. Boa tarde. Primeiro falando sobre o ciclista. O ciclista, ele tem um local específico para ele poder transitar. Ciclovia, ciclofaixa, ou quando não tiver ciclovia ou ciclofaixa, nas rodovias, acostamento. Então esse é o local específico para o ciclista: ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. Não tendo o local apropriado, ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou não sendo possível a utilização desses dispositivos, o ciclista ele vai transitar no bordo da pista, na mesma mão de direção, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, só que o ciclista tem preferência sobre os demais veículos automotores. Ele pode transitar no sentido contrário ao fluxo de veículos? Pode, desde que autorizado pelo órgão de trânsito, se tiver ciclovia. Exemplo claro aqui em Montes Claros, a Avenida Manuel Caribé Filho, a continuação da Avenida Sanitária, lá no Canelas, lá tem uma ciclofaixa. A ciclofaixa, o ciclista transita na contramão, é regulamentado pelo órgão de trânsito. Nós temos uma avenida que eles construíram ali abaixo da rodoviária, que liga inclusive o shopping até essa avenida que eu estou falando com vocês. Ali também tem uma ciclofaixa ali. Também você pode transitar no sentido contrário ao fluxo de veículos. Ou seja, o ciclista, ele tem preferência sobre os veículos, ele tem o direito de usar ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. Ele tem os seus direitos, mas ele tem também o seu dever de transitar na mão de direção e de transitar no bordo da pista. Só que aqui não fala que é no bordo direito. Porém, se é uma via de mão dupla, tem que ser no bordo direito, porque ele tem que seguir na mão de direção. Ele não pode andar na contramão. Na teoria, né? Porque na prática, cada susto que o condutor leva, ou que o pedestre leva com o ciclista na contramão. Quando autorizado, o ciclista pode transitar no passeio. Quando autorizado, vai ter uma ciclofaixa no passeio. Aqui em Montes Claros, se eu não me engano, só tem um local que existe uma ciclofaixa no passeio, que era uma via que eles abriram lá no Jaraguá. Estou tentando lembrar aqui de outro local. Caso contrário, bicicleta não pode transitar no passeio. O mais interessante é o seguinte: quando a gente é criança, que a gente começa a aprender a andar de bicicleta, uma das coisas que a gente mais ouve dos nossos pais é: vai para a calçada, vai para o passeio, sai do meio da rua. E a gente cresce ouvindo isso. Então a gente aprende que, ou melhor, a gente não aprende que a gente tem que respeitar as regras de trânsito quando está numa bicicleta. E temos também aquela sensação de impunidade, porque ninguém é autuado quando está em uma bicicleta. Logo, se você não tem nenhuma punição, você vai fazer aquilo que você bem entender. Mas não é bem assim, porque a punição ela pode vir de outra forma, como em forma de acidente, o que pode ser pior. O ciclista desmontado equipara-se ao pedestre em direitos e deveres quando ele estiver empurrando a bicicleta. Agora, a gente falou do motociclista. O motociclista desmontado, ele é condutor do mesmo jeito. Ele só vai ser pedestre, ele só vai se equiparar ao pedestre em direitos e deveres se a moto estiver apresentando algum tipo de problema, como por exemplo, uma pane mecânica. Aí sim ele vai virar pedestre em direitos e deveres.
O Código de Trânsito Brasileiro, ele traz a única regulamentação de distância na ultrapassagem. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor tem que manter 1,5 metro de distância para ultrapassar esse ciclista, para garantir a segurança dele. E além disso, ele tem que reduzir a velocidade para garantir a segurança desse ciclista. Os pedestres. Os pedestres têm direito de utilizar passeios, passagens apropriadas das vias urbanas. Calçadas também é para o pedestre, tá? Acostamento das vias rurais. Mesmo que a autoridade de trânsito autorize parte da calçada para outros fins, a calçada ela não pode ser totalmente obstruída, impedindo a circulação de pedestres. Isso na teoria. Passa na Avenida Sanitária aqui uma sexta-feira, uma quarta-feira à noite para você ver. Você tem que andar na rua porque a calçada está toda cheia de mesa. Em outros lugares também, em vias que tem um comércio muito intenso, a gente observa que a calçada está toda tomada. E na verdade, era no máximo metade da calçada que poderia ser utilizada para comércio. Isso de acordo com a Lei de Mobilidade Urbana de Montes Claros. Isso na teoria, né? Na prática, mas enfim. Então o pedestre ele tem o direito de utilizar calçada, passeio, canteiro central, ilhas, acostamentos. Não havendo passeio, não havendo calçada, ou quando não for possível utilizar esses dispositivos, o pedestre ele vai circular tendo prioridade sobre os veículos na pista, mas desde que ele transite pelo bordo e em fila única. Farley, a calçada está ali impedida. O pedestre tem prioridade de passagem sobre o veículo, se ele estiver em fila única no bordo da pista. Como é esse caso aqui, ó. Como que o pedestre vai passar aqui? Está totalmente impedida. A calçada aqui está toda obstruída. Então o pedestre ele tem a prioridade de passagem sobre os veículos. O veículo ele tem que reduzir ou até mesmo parar para deixar o pedestre passar. Só que o pedestre tem que andar também em fila única. Na prática tem 3, 4 pedestres, um do lado do outro, a calçada livre, e o pedestre lá no meio da rua passeando. E se você buzinar, ele ainda acha ruim. A exceção é locais proibidos pela sinalização ou situações em que a segurança vai ficar comprometida. Aí já não pode o pedestre ficar transitando na pista. Nas vias rurais, se não tiver acostamento ou não for possível a utilização, da mesma coisa, prioridade sobre os veículos, no bordo da pista em fila única, porém, olha o detalhe, sentido contrário ao deslocamento dos veículos. Eu ando do lado esquerdo. Olha o exemplo aí, ó. Na rodovia, eu uso o acostamento. Se não tem acostamento, eu ando do lado esquerdo da via, em fila única, com prioridade sobre os veículos. Com a mesma exceção. Se estiver correndo risco, estiver trazendo risco à segurança, ou se tiver uma sinalização proibida o trânsito de pedestres. Olha que interessante. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta a visibilidade, distância e velocidade dos veículos.
utilizando sempre faixas ou passagens destinadas a ele, se eles existirem a uma distância de até 50 metros, observadas as seguintes disposições. Ou seja, para atravessar a via, o pedestre ele precisa verificar a visibilidade, distância e velocidade dos veículos. E se tiver uma faixa de pedestres no intervalo de 50 metros, é obrigação do pedestre ir até aquela faixa e atravessar na faixa, que é o local de segurança do pedestre. Não havendo a faixa, eu vou atravessar em sentido perpendicular ao seu eixo, ou seja, na transversal. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitadas por marcas sobre a via, eu vou obedecer às indicações das luzes, que é o semáforo, ou não houver o foco de pedestres, eu vou aguardar o sinal fechar, ou o agente de trânsito interromper o fluxo de veículos. Porque quando tem o semáforo, se tem o semáforo e tem o foco de pedestres, eu vou esperar o foco do pedestre abrir para mim. Ficou verde para mim, eu vou passar. Porém, nem todo semáforo ele tem o foco do pedestre. Então, se o sinal ele está aberto para os veículos, eu obrigatoriamente tenho que esperar o sinal fechar para os veículos para aí sim eu poder atravessar. É o que está no Código de Trânsito. Ou o agente de trânsito parar o trânsito para me dar o direito de passagem. Se tem um foco, eu obedeço o foco do pedestre. Se não existir faixas de travessias nas interseções, os pedestres devem atravessar na continuação da calçada, observando as seguintes normas: não adentrar a pista sem certificar que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. Ou seja, eu não posso começar a atravessar sem ter certeza de que eu vou atravessar sem colocar em risco a segurança dos demais. Uma vez iniciada a travessia, não deverão aumentar o percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. Uma vez iniciada, eu tenho que terminar de atravessar. Já viram aquele pedestre que às vezes começa a atravessar? Aqui tem um quarteirão. Aí ele vai atravessar aqui, ó. Só que ao invés de ele atravessar aqui, ele começa a atravessar aqui, ele faz isso aqui, ó. Ele prolonga o seu caminho para poder atravessar. O Código de Trânsito ele é bem claro. A travessia tem que ser em sentido perpendicular, tem que ser na transversal. E o pedestre ele não pode prolongar a sua travessia. Começou a travessia, tem que terminar de atravessar o mais rápido possível para garantir a sua segurança, estando novamente na calçada do outro lado. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadoras para esse fim, ou seja, o pedestre que está atravessando em cima da faixa tem prioridade, exceto no local com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições desse código. Ou seja, se tem sinalização semafórica, tem que aguardar o foco do pedestre ou aguardar o sinal fechar para os carros. Nos locais que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada a preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos. O que isso quer dizer? O pedestre começou a atravessar no sinal que estava verde e o sinal ficou fechado para o pedestre. Mesmo que o sinal feche para o pedestre,
e abra para os veículos têm que aguardar o pedestre terminar de atravessar e estar em segurança. Ou seja, terminar a travessia e subir na calçada. Caso contrário, o condutor ele pode ser autuado por dirigir ameaçando os pedestres. É uma infração gravíssima que dá multa e suspensão do direito de dirigir. Entendido? Então, essas são as regras dos pedestres. Olha o exemplo aqui, ó. A faixa a menos de 10 metros e o pessoal resolve atravessar do lado. Aqui pelo menos está atravessando em sentido perpendicular, né? E esse pessoal aqui, ó, atravessando do lado da faixa. No caso desses veículos aqui, ó, eles obrigatoriamente têm que parar e esperar o pedestre terminar de atravessar, porque eles estão em cima da faixa. Se o pedestre iniciou a travessia em cima da faixa, ele tem o direito de terminar de atravessar. Então, nós condutores temos que parar e aguardar o pedestre terminar a travessia e estar em segurança. Por isso que toda vez que a gente chegar próximo de uma faixa de pedestres, a gente tem que diminuir a velocidade para garantir a segurança deles. Dúvidas? Eu não paro.